Saudações a todos. Meu nome é Zaid Alá, estudante do ICIM, estudante do curso de Contabilidade e Auditoria, primeiro ano, e venho aqui apresentar o trabalho de diferenças cambiais. Temos aqui o nosso exercício. Diz: a empresa A deve à empresa B $100.000, resultante de compra e venda de mercadoria, efetuada no dia 5 de 12 de 2022, quando as taxas de câmbio eram de 60 meticais pela compra e 70 meticais pela venda. Então, primeiro devemos fazer o lançamento da compra, nesse caso para registrarmos a nossa dívida com o fornecedor. Então temos aqui o lançamento da compra, que é a conta 2.1 compras, 2.1 mercadorias, no débito de 7 milhões de meticais. De onde advém esses 7 milhões de meticais? Estes 7 milhões de meticais é o valor da nossa dívida, $100.000, vezes o câmbio do dia, que é assim: quando nós compramos, fazemos uma compra, o câmbio que deve ser usado é o câmbio de venda, porque é o câmbio a que o banco vai nos vender a moeda estrangeira, razão pela qual usa-se o câmbio de venda. E se estivermos a fazer uma venda, que não é o caso deste exercício, mas se estivermos a fazer uma venda, usamos o câmbio de compra, que é a quanto o banco irá comprar a moeda estrangeira que nós temos. Então, neste caso, como estamos a fazer uma compra, usamos o câmbio de venda. Então, vamos fazer os $100.000 que temos de dívida com o nosso fornecedor, vezes o câmbio de venda, que soma 7 milhões de meticais. Então, voltamos aqui ao diário geral. E temos aqui os 7 milhões da compra, que é o valor que estamos a dever ao nosso fornecedor, pela compra de mercadorias. E depois temos, no dia 10, pagamento de 40% da dívida, quando as taxas de câmbio eram de 70 meticais o dólar pela compra e 75 pela venda. Neste dia, nós fomos pagar 40% do que estávamos a dever ao nosso fornecedor. Então, fazemos assim: o câmbio oscilou em 75 meticais. Então, o câmbio de venda oscilou em 5 meticais. Então, vamos fazer aqui os 40% do nosso 100.000 são 40.000 meticais. Então, fazendo ao câmbio de 75 meticais o dólar, teremos 3 milhões de meticais, que será o que temos que pagar ao fornecedor neste dia 10 pela oscilação do câmbio. Então, se tivéssemos que pagar, primeiro temos que fazer aqui, temos aqui o nosso pagamento de 40%, que são $40.000, que é o 40% de 100. E temos aqui, com base no câmbio do dia que constituímos a dívida, o valor seria de 2.800. Nesse caso seria 40.000 vezes os 70 meticais o dólar, que foi o dia que constituímos a dívida. Nesse caso estaríamos a pagar 2.800 da nossa dívida, mas pela diferença de câmbio desfavorável, tivemos que desembolsar o valor de 3 milhões de meticais. Então, assim, tendo uma diferença de 200.000 meticais. Vamos voltar aqui ao nosso diário geral para estruturarmos este lançamento. Então, temos aqui a conta do fornecedor, que vai a débito, porque estamos a fazer o pagamento. Então, de acordo com a nossa dívida e com a taxa de câmbio do dia que a gente fez a aquisição, o valor a pagar ao fornecedor correspondente a 40% dos 7 milhões seria de 2.800 meticais. Mas pela oscilação do câmbio,
em mais 5 meticais, a gente teve a diferença de 200 mil meticais, que é um acréscimo para nós. Então aí registramos na conta 69, gastos e perdas financeiros. Por que gastos e perdas financeiros? Porque o câmbio aumentou, sendo que nós tínhamos adquirido a uma taxa inferior. Então, razão pela qual esse 200 mil é considerado para nós uma perda. Então, temos aqui a conta do banco, que foi a conta usada para o pagamento dos 40%, no valor total de 3 milhões de meticais. Ou seja, este é o valor que nós desembolsamos, mais 2.800 foi pago ao fornecedor e 200 mil deve-se à taxa de diferença cambial. Nesse caso, o nosso fornecedor, por mais que a gente pague em 3 milhões de meticais, ele irá receber 40 mil dólares, que é o equivalente a 2.800 do dia da constituição da dívida. Então, a seguir, temos que atualizar a nossa dívida com base no câmbio do dia que a gente pagou os 40%. Então, vamos voltar aqui à nossa folha de cálculo. Vamos ter aqui o valor atual da nossa dívida, sendo que já pagamos 40 mil dólares. O valor atual da nossa dívida passa a ser de 60 mil dólares. Nesse caso, temos aqui a divisão de acordo com a oscilação do dólar. O dólar oscilou em 5 meticais. Nesse caso, vamos fazer o nosso 60 mil dólares vezes 5, que foi o valor que oscilou. Então, são 300 mil meticais que aumentou na nossa dívida. Então, viemos aqui, mais uma vez, a conta 69. 694 diferenças de câmbio. Pois 6942 não realizadas. Por que não realizadas? Porque aqui nós estamos a realizar o pagamento. Estamos apenas a atualizar a nossa dívida devido à oscilação cambial. Então, vamos ter na conta de diferenças de câmbio desfavoráveis não realizadas o valor de 300 mil meticais em contrapartida do nosso fornecedor, de modo a que a gente saiba quanto é que tem que pagar no próximo pagamento. Então, 300 mil meticais pela atualização cambial. Então, depois temos pagamento de 5 mil dólares quando as taxas de câmbio eram de 50 meticais pela compra do dólar e 55 pela venda do dólar. Então, mais uma vez, por se tratar de câmbio, por se tratar de uma compra, a gente usa o câmbio de venda. Então, neste caso, pagamos ao nosso cliente 5 mil dólares, que esses 5 mil dólares, de acordo com o câmbio do dia, esses 5 mil dólares pago corresponde a 275 mil meticais, que foi ao preço de 55 meticais por cada dólar. Então, estamos a pagar 275 mil meticais hoje ao nosso fornecedor. Neste caso, o câmbio baixou em comparação aos outros dias. Se fôssemos a fazer o câmbio de acordo com a última atualização, 5 mil dólares correspondia a, vamos aqui fazer igual a 5 mil dólares vezes 75, que seria o câmbio do dia que nós atualizamos. Então, seriam 375 mil meticais. Mas, pela variação do câmbio, nós estamos a pagar 275 mil ao nosso fornecedor, que neste dia irá corresponder a 5 mil dólares. Então, voltando aqui ao nosso diário, temos aqui o valor que será pago ao nosso fornecedor
devia ser de 375 mil dólares, 375 mil meticais, de acordo com a última atualização cambial que nós tivemos. Mas, por oscilação do câmbio, a nosso favor, tivemos apenas o desembolso de 275 mil, sendo que os 100 mil meticais, que provém da diferença entre 275 e 375, devido à oscilação do câmbio a nosso favor, nós consideramos um ganho, um rendimento ou ganho financeiro. Então, para nós já é um ganho este valor, razão pela qual já não movimentamos a conta 69 como lançamento acima, mas sim movimentamos a conta 78 de rendimentos e ganhos financeiros. Então, temos aqui diferenças de câmbio favoráveis realizadas, porque aqui trata-se de um pagamento e não de uma atualização da dívida. Então, temos aqui o histórico pelo pagamento de 5 mil dólares do valor da dívida. Então, aqui na conta 78 entra o valor da diferença, que neste caso é a nosso favor, então vai a crédito na conta 78, que são 100 mil meticais, que advém da diferença entre o 275 mil e o 375 mil. Então, temos esta diferença favorável de 100 mil meticais para nós. Então, posto isto, temos aqui outra operação no dia 31, que fizemos após o pagamento, até antes do dia 31, ainda no dia 20, nós temos que atualizar a nossa dívida com base no câmbio atual. Neste caso, vamos atualizar a nossa dívida com o fornecedor no valor em que o câmbio oscilou. Então, neste caso, como já não é caso de aumentar a dívida, mas sim diminuirmos a dívida que temos com o fornecedor, porque ao invés de estarmos a dever a ele o valor atualizado no último movimento feito, que o dólar estava ainda a 75. Então vamos aqui atualizar quanto é que estamos a dever o nosso fornecedor de acordo com esta taxa, de acordo com esta oscilação cambial. Então temos aqui, estamos a dever a eles 60 mil dólares. Então, estamos a dever 60 mil dólares, que devido ao câmbio oscilou para 300 mil naquela operação passada que nós tivemos. Então agora os 60 mil dólares será a diferença do que estamos a pagar, que é os 5 mil dólares ali, equivalente a 275 mil. E depois vamos fazer o valor vezes a taxa de câmbio, nesse caso seriam 55 mil dólares, vezes a taxa de câmbio do dia atual, que ia corresponder a 1 milhão e 100 mil. Então, estamos aqui a registrar que devido àquela oscilação, a nossa dívida vai reduzir em 1 milhão e 100 mil com o fornecedor. Então, fazemos aqui a atualização cambial. Vamos aqui dar a atualização cambial, que é... vamos aqui colocar o valor de 1 milhão e 100 mil. Estamos a atualizar que a nossa dívida diminui em 1 milhão e 100 mil pela atualização cambial. Então aqui agora temos a conta fornecedores a debitar, pois conta fornecedores é uma conta de passivo, debita pelas diminuições, credita pelos saldos iniciais e aumento. Então, como trata-se de uma diminuição da dívida, temos aqui 1 milhão e 100 mil. E em contrapartida da conta rendimentos e ganhos financeiros, diferenças de câmbio favoráveis, pois esta oscilação esteve a nosso favor, como visto aqui nesta última operação. E não realizadas porque estamos apenas a fazer uma atualização cambial e não a efetuar um pagamento, razão pela qual movimenta-se a conta de não realizadas. E posto isto, no dia 31 tivemos
mais uma atualização cambial, que o câmbio oscilou de novo, mas desta forma já de forma desfavorável para nós. O câmbio passou dos 55 meticais por dólar da última vez para atuais 90 meticais por dólar. Neste caso temos que voltar a atualizar a nossa dívida devido a essa oscilação cambial que vamos ter aqui. Então, comparando com o primeiro dia, o câmbio oscilou em até 35 meticais. Então, vamos ter aqui o que nós estávamos a dever. E para não termos que fazer vezes os 90 e depois calcularmos a diferença, iremos fazer aqui de uma forma direta e muito simples, que é pegar no valor que oscilou desde o último dia. Então, de 75 para 90 meticais, temos esta oscilação de 35 meticais. Mas não é exatamente assim, porque seria este dia menos o dia que já fizemos o pagamento e depois o dia do último movimento, que foi este dia que havia oscilado em 20. Então agora houve uma oscilação de mais 15 meticais. Então ficando assim 35. Então vamos atualizar aqui 60 mil dólares vezes o 35, vamos ter aqui o valor de 1.925.000, que é o valor atual que estamos a dever ao nosso fornecedor. Então, assim sendo, vamos ter aqui a conta 69, gastos e perdas financeiros, porque desta vez a oscilação foi a favor do banco e não a nosso favor. Então, vamos ter aqui 69, gastos e perdas financeiros, diferença de câmbio desfavoráveis, e na 6942 não realizadas, que no valor de 1.925.000, que é o valor que se deve atualmente ao nosso fornecedor devido à oscilação cambial. E o histórico aqui pela atualização cambial. O nosso exercício pede-nos lançamento no diário geral e passagem para o razão esquemático. Uma vez que já temos aqui o lançamento no diário geral, vamos passar aqui ao razão esquemático. Então, aqui no razão esquemático nós já temos primeiro o razão esquemático ou o T da conta 21, que foi a conta que realizou essa compra. Então, 7 milhões de meticais. Esta conta, por não ter nenhum crédito, fica com saldo devedor de 7 milhões. E assim fecha o T. Então, a seguir, temos o razão esquemático da 421, conta de fornecedores, conta corrente. Que é, o primeiro movimento é este, que vai em contrapartida da conta 21, no valor de 7 milhões pela constituição da dívida. Depois, no segundo dia, temos aqui o segundo lançamento, que foi de pagamento dos 40% da dívida, que é este lançamento aqui, o segundo lançamento. Então, temos aqui o valor 2.800, está aqui, a débito, porque foi um pagamento ao nosso fornecedor. E neste mesmo dia ocorreu o lançamento para a 6941 de diferenças cambiais desfavoráveis realizadas no valor de 200.000 meticais. E também teve aqui o pagamento que saiu da nossa conta, o valor que saiu da nossa conta, que foi os 2.800, mais os 200.000, que foi de 3 milhões de meticais no nosso banco, conta depósitos à ordem. Temos depois no terceiro dia, ou melhor, ainda no mesmo dia, mas terceiro lançamento, a atualização da dívida. E neste caso, a nossa dívida com o fornecedor era de 7 milhões, mas pela oscilação cambial tivemos que aumentar os 300.000 aqui. Então, a razão pela qual temos esta conta de 6942, diferenças cambiais não realizadas, em contrapartida da conta de fornecedores, no valor de 300.000, que é o valor da diferença da oscilação cambial, que é este lançamento que temos aqui.
o terceiro lançamento. Este aqui. Então, depois temos o quarto lançamento, que foi o lançamento de pagamento de $5.000, quando a taxa de câmbio baixou. Então, temos aqui o pagamento, que é este quarto lançamento aqui. Pagamos ao nosso fornecedor o valor de 375.000 meticais. Está aqui o valor. Em contrapartida da conta bancos, que desembolsou o valor de 275.000 aqui. E assim sendo, desembolsou o valor de 275.000. E temos também a conta das diferenças de câmbio favoráveis. Porque neste dia, quando fomos pagar, descobrimos que o câmbio baixou. E após vermos isso, tivemos aqui um ganho de 100.000 meticais, proveniente da diferença entre o que tínhamos que pagar ao fornecedor e o que foi pago. Então tivemos esta diferença de 100.000 meticais. Está aqui registrada, nesta razão aqui embaixo, 100.000 meticais. Depois disso, do dia de 100.000 meticais, fizemos uma atualização da dívida ao fornecedor, que neste caso é o valor que diminuiu em 1.100.000 devido à oscilação cambial. O câmbio diminuiu a nosso favor, então tivemos que fazer esta atualização cambial. Então, atualizamos no valor de 1.100.000, que é o que ficamos a dever ao fornecedor, proveniente da diferença de câmbio. Neste caso, foi a diferença de câmbio favorável, mas não realizada. Então, abrimos este T aqui da 68, que é para colocar o valor da diferença não realizada, porque não houve pagamento, mas sim apenas atualização do câmbio. Então, este lançamento credita com esta conta e salda. E depois, no último dia 31, temos mais uma atualização cambial, porque o dólar subiu para 90 meticais à venda, que é o câmbio que estamos a usar aqui neste exercício. Então, tivemos que fazer a atualização cambial. Temos aqui este lançamento de 1.925.000 aqui no nosso razão. Em contrapartida da conta 6942, não realizadas, porque estávamos também a fazer uma atualização cambial em função da oscilação cambial a favor do fornecedor e não a nosso favor. Então, a razão pela qual este valor acresce na dívida que nós temos. Então, totalizando o valor da dívida com o nosso fornecedor no valor de 9.225.000 totaliza o valor a devermos de 4.950.000, sendo que estávamos a dever a ele 7 milhões no início. Então, fizemos o pagamento destes valores. Então, pagamos a ele o valor de 4.275.000 e devido às oscilações cambiais, ficamos a dever a ele 4.950.000. Então, temos aqui o nosso diário geral com os lançamentos. Podemos aqui ver. Então, aqui o lançamento do dia 1 pela compra. O lançamento do dia 2 pela pagamento de 40% da dívida. O lançamento do dia 3, que é da atualização cambial. Lançamento do dia 4, que é do pagamento de $5.000, do valor da dívida. O lançamento do dia 5, atualização cambial. E o último lançamento do dia 31, que é o nosso sexto lançamento da atualização da dívida, mais uma atualização cambial por causa da oscilação do câmbio. Então aqui os nossos razões esquemáticos, como acabei de explicar como é que foram preenchidos. Depois de preenchermos todos, fechamos. Então temos aqui alguns que fecham com saldo, quase todos.
E aqui é um rascunho dos cálculos que nós fizemos. Então este é mais um rascunho, é só para facilitar a compreensão do que nós fizemos aqui neste exercício. Então este é o exercício sobre diferenças cambiais. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui ao final. Em caso de dúvida, sugestão, temos aí o campo dos comentários. Sejam livres, sintam-se livres de usar à vontade. Muito obrigado, até o próximo vídeo.